Fala, Luiz. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Animado? Muito, muito. Que bom. Vamos lá, se apresenta aí pra galera. Sou o Cláudio, sou aqui de Belém do Pará, né? Já trabalho na área de refrigeração e eletrônica há mais ou menos 16 anos. E por incrível que pareça, eu vou lhe dar um certo trabalho, professor, porque eu sempre digo assim, antes de março de 2020 eu vinha tendo um crescimento, né? E quando chegou a pandemia, eu continuei com esse crescimento. Então, eu digo assim, eu sou uma das poucas profissões, eu acredito, que não senti tanta dificuldade. Porém, eu estou sentindo agora o reflexo dessa pandemia. Em que sentido? Os insumos, os materiais para que eu trabalhe ficaram extremamente caros. E a minha hora homem eu não consigo aumentar na mesma proporção, senão tu não acaba não fazendo o serviço. Né? Para eu ter uma ideia, a minha hora trabalhada custa R$ 130. Vou lhe dar um exemplo do que eu digo. Na sexta-feira passada, uma placa de uma máquina de lavar custava R$ 130. Ontem mandaram um e-mail à distribuidora que a mesma placa passa a custar R$ 380. E isso é só um exemplo, isso já vem acontecendo ao longo, assim, praticamente desde o início do ano passado. Qual é a minha grande dificuldade? É mostrar para o cliente o valor da minha mão de obra, já que eu acabo assustando o cliente quando apresento o valor da peça e junto a minha mão de obra. Antigamente, ele dizia assim, olha, tua mão de obra está boa, está um pouco alta, mas dá para levar por conta do preço da peça que não era tão alto. Assim. Mas agora não tem como você fechar. Imagine, senhor, ter uma máquina de lavar que vai gastar mais ou menos uns R$ 500 para consertá-la. Então, é nesse momento que eu estou sentindo uma certa dificuldade em esclarecer isso para o cliente, mesmo porque na televisão, nos meios de comunicação, ninguém passa essas informações. Né? Parece que tudo está melhorando, tudo está voltando aos espaços normais, e não é assim. Eu acho que agora que está vindo o reflexo de tudo, não só de combustível, mas na minha área, componentes eletrônicos, peças. Então, eu estou sentindo muita dificuldade nesse sentido. Perfeito. Primeiro ponto, já noto uma coisa. Eu acho que a dificuldade está mais em você do que no cliente. Máquina de lavar, conserto de máquina de lavar é um dos principais serviços que você faz. Máquina de lavar, geladeira e micro-ondas. Cara, deixa eu explicar o seguinte. Isso para você, para mim, para qualquer empresário ou empresária que está aqui assistindo com a gente online. A gente tem que aprender a se colocar no lugar do cliente, olhar a vida pelos olhos do cliente. Eu vou dizer, a gente tem 2 máquinas de lavar na minha casa. Cara, quando a máquina, já aconteceu de uma velhinha dar algum problema, a gente tem um rapaz, um técnico aqui de confiança. Cara, quando ele vem, eu chamo, ou quando eu chamei a primeira vez, ou quando já aconteceu de outros equipamentos precisarem. Geralmente a pessoa não está muito preocupada, ela quer que conserte. Ela quer que conserte. Então, eu não ligo se... Por exemplo, eu comprei para minha sogra esses dias. Se eu não me engano, eu paguei R$ 4.900 e uma geladeira pequena e uma máquina pequena. Ela mora sozinha, é viúva. Então, acho que um custou 2.000 e pouco, o outro 2.000 e pouco. Cara, R$ 500 é muito pouco. Não tem hoje, essa peça está mais cara para você quanto para outros clientes. Mas beleza, vamos. Antes disso, deixa eu te fazer algumas outras perguntas. Como você atrai clientes hoje? Como é que é feita a atração de clientes? 90% dos clientes hoje é pelo Google AdSense. Show! Ótimo, isso é muito bom. Então vamos lá. Quanto mais ou menos que você investe por mês em anúncio do Google? R$ 600. Esses R$ 600 em média que você anuncia, quanto volta de dinheiro para você? Gera quanto de faturamento? Entre 5 e 7 mil reais. E desses, sim, vamos falar 6 mil, que está na média. Desses R$ 6.000 de faturamento, quanto é de lucro, tirando peça? Quanto sobra de lucro? R$ 4.000. Então, olha só. Mês passado, você botou cerca de R$ 600 de anúncio e voltou 4 mil de lucro, certo? Mês passado foi dezembro. E novembro, mais ou menos, você investiu mesmo os R$ 600? Foi mais ou foi menos? Não, essa média, entre 580 e 600. E volta, na média, 4 mil de lucro. Isso. Sabe por que você não tá aumentando as vendas? Porque você não está aumentando o investimento. Olha só como é que tem que ser a conta. Você botou 600, voltou 4 mil de lucro. Maravilhoso! No mês seguinte, para ter essa margem toda, se eu dividir aqui 600 por 4 mil, deixa eu puxar aqui
Vamos ver quanto que teve de retorno. Olha, 4.000 dividido por 600, cara, você teve 6 vezes quase de retorno. Então, se você votou 600 e votou 4.000, no mês seguinte põe 1.200. Se seguir a mesma proporção, vai te dar 8.000. Então, vamos lá, a quantidade de dinheiro que você investe demonstra a quantidade de pessoas que vão ver os seus anúncios. Se você investir sempre a mesma coisa, o mesmo número de pessoas vai ser impactado e você vai vender e vai faturar a mesma coisa. O que não pode é do zero botar muito dinheiro ou aumentar demais. Mas se você vem anunciando 600 e volta a 4.000 de lucro, no mês seguinte põe 1.200 e vê se volta a 8.000. Até que você... Então, o primeiro ponto de atração de clientes é você aumentar o investimento porque já está dando muito lucro. Primeiro ponto. O que você avalia disso do que eu falei para você? Como é que eu posso lhe dizer? Na realidade, assim, esse investimento, por incrível que pareça, ele é proporcional às horas que eu tenho para trabalhar, na realidade. Porque, assim, esse valor de retorno que eu tenho é só eu trabalhando. Se eu investir mais, eu concordo com o senhor, eu vou ter o dobro. Só que eu não vou ter o dobro de tempo. Eu não vou conseguir... Aí eu vou esbarrar naquela outra questão assim, por que tu não contrata uma pessoa para trabalhar junto contigo, já que tu ganha 4.000, com mais um, teoricamente, 8.000. O grande problema aqui, professor, é a mão de obra qualificada. Então, peraí, vamos por parte. Peraí. Então, vamos lá. Por que os meus alunos, quando fazem os meus treinamentos, aumentam tanto as vendas? O segredo é o seguinte. Primeiro ponto, a gente tem que descobrir qual é o problema. Qual é o maior problema atual a ser consertado para as vendas aumentarem. Ponto. Então, eu ajudo o empresário a entender tudo na empresa pode ter melhoria, tudo. Mas tem algumas áreas que estão segurando o crescimento da empresa ou estão atrapalhando. E a maior parte dos empresários não consegue entender sozinho aonde está o problema. Então, primeiro a gente tem que ter clareza de onde está o problema, fazer uma ação. Porque a maior parte dos empresários acerta muita coisa. Mas tem alguma coisinha que ele erra. Quando a gente ajuda... Então, vamos lá, primeiro ponto. Quando eu perguntei a você o que está atrapalhando, você já, logo na sua abordagem inicial, você falou que o que está atrapalhando é o preço do material que está subindo. Só primeiro ponto. Preço do material, você não tem controle. Se aumenta para você, aumenta para todos os outros técnicos. Então, este não é um problema. Você deveria, talvez, eu imaginei que ia conduzir a sua mentoria e dizer para você mostrar para o cliente, olha, esse aqui é o preço da nota, essa peça custa esse preço comprando comigo ou com qualquer outro. Esse aqui é os meus honorários do meu trabalho e uma máquina nova dessa, uma geladeira, custa tanto. Então é muito mais barato você consertar e não tem como que a pessoa sem a máquina, sem a geladeira ou sem o micro-ondas tem um problema seríssimo. Ponto. Mas quando eu comecei a investigar se esse realmente é o problema, você me fala que você investe 600 e volta 4.000 de lucro, é um resultado enorme, é uma margem muito legal. Aí quando eu falo para você crescer, aumentar, você fala que não consegue entregar. Ok, eu entendi. Então, o teu problema não é o aumento da matéria-prima, porque isso aumenta para qualquer um. Não é um problema só seu. Então, hoje, para a sua empresa crescer, para você conseguir aumentar o faturamento, as peças não são o problema. Hoje, é a sua capacidade de se multiplicar. Então, hoje, a sua empresa não consegue crescer. Você mesmo iniciante, você aprendeu a fazer anúncio do Google que te dá um retorno. Só que você não tem a capacidade de atender mais clientes. Então, hoje, não é peça. Esquece peça. Aumenta para todo mundo e a culpa não é tua. Isso, sim, existe um problema hoje na cadeia de suprimento por causa da pandemia no mundo todo. E todo mundo sobrevive com isso. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer fazer a sua empresa crescer, Luiz? Muito. Está afim de fazer ela crescer mesmo? Muito. Que tem uma frase que diz que os resultados que nós temos hoje é baseado no que a gente faz. Quem quer ter resultado diferente tem que fazer coisa diferente. Então, quer crescer, certo? É.
Então, eu vou te explicar o que você tem que fazer. O que está travando você? Primeiro, deixa eu desmistificar um mito que existe. Não é só você não, tá? A maioria, quer ver? Quem aqui é empresário e tem dificuldade de contratar profissional pronto? Digite aqui. Se você tem dificuldade de contratar profissional pronto, digite aqui, dificuldade. Se você acha, você que está no Instagram, no YouTube, no Facebook, se você tem facilidade de contratar funcionário pronto, digita aqui, facilidade. Ou dificuldade ou facilidade, digite aqui. Por que eu estou falando isso, Luiz? É muito comum as pessoas, os empresários falarem, Sérgio, é muito difícil contratar. Não tem funcionário pronto, só tem preguiçoso, já tem não sei o quê, só tem... né? É o problema, né? Mas deixa eu explicar o seguinte. O bom profissional... Ó, tem uma galera aqui, ó. Customarte Belém tem dificuldade, GTA Bike tem dificuldade, Juliano Wagner deve ter dificuldade, Carmen Costa, Alex também tem dificuldade, Franz lá nos Estados Unidos, em Boston, tem dificuldade. Mas vamos lá. Não é uma questão só minha essa dificuldade, pelo que eu estou vendo. Não, todo... Ó, o Degar Sprint é o Franz. Ele tem uma loja de envelopamento de veículos lá em Boston, nos Estados Unidos. Tem a dificuldade. Vários empresários aqui têm dificuldade. Todo mundo tem. Mas sabe por quê? Está todo mundo querendo encontrar a mosca branca. A mosca branca é aquela que é difícil ver. O bom profissional, gente, ele está trabalhando. Está sendo muito bem pago. Ou então ele monta o próprio negócio. Não existe funcionário pronto. Então, o que você tem que fazer? Dá trabalho, que eu vou te falar, Luiz. Procura jovem aprendiz. A tua empresa tem CNPJ, tal, tudo direitinho? Cara, contrata estagiário. Quer ver o que eu faria? Não sei se tem na tua cidade. Contrata estagiário de engenharia. Cara, deve ter um monte de jovem querendo estagiário de engenharia. Ou vai no Senai. Tem Senai na sua cidade? Tem. Você é de qual cidade mesmo? Belém. Belém. Cara, eu fiquei impressionado em Belém. Cara, quando eu fui em Belém, há anos atrás, eu pensei que Belém era uma cidade pequena. Nossa! Belém é uma metrópole. Para quem não conhece, no Brasil, Belém é uma metrópole. Eu fiquei impressionadíssimo. Mas vamos lá. Então... Você procura um jovem, se for possível, procura a faculdade de engenharia, oferece estágio, procura o Senai, que tem cursos industriais, ou se não tiver cursos técnicos, ou pode ser alguém do zero, onde, por exemplo, você treina e pode ser até... Ou você treina a pessoa para ir preparada, ou hoje a tecnologia é tão avançada, talvez você possa ficar no teu escritório. Primeiro você contrata treina, só que você não vai treinar o cara para consertar sozinho. Você vai treinar o cara para o cara ir na frente do cliente, você fica no teu escritório, na frente do cliente, ele grava, ele faz um vídeo ao vivo no WhatsApp, e ele mostra para você qual o problema, você vai dirigindo, ó, faz isso, faz aquilo outro. Você não precisa sair do escritório. Você pode ter 10 caboclos fazendo visita ao mesmo tempo. E você está aqui, o cara, só um minutinho, o cara entra no WhatsApp, um vídeo, o cara levanta a máquina de lavar. Cara, teve uma vez que o rapaz que presta serviço aqui pra gente, a máquina deu um problema, ele me ensinou, eu era o cliente. Eu empurrei a máquina para trás, né? Puxei a máquina, eu entrei embaixo da máquina, tinha uma pecinha amarela que soltou, que estava quebrando. Aí eu mostrei qual era o problema, ele falou, beleza, já vou comprar, já chego com a peça. Então, o que está segurando o seu crescimento não é o preço do produto, é você não conseguir fazer mais visitas por dia. Porque o teu negócio é lucrativo. Tu põe 600 de divulgação, volta 4 mil de lucro, cara. É verdade, isso eu não posso dizer não, é muito lucrativo sim. O que você avalia do que eu falei aqui para você? Eu costumo dizer assim, professor, em qualquer área da vida, mas principalmente no empreendedorismo, não é o tempo que tu atua que vai te qualificar a fazer a tua empresa crescer. Volto a dizer, eu tenho 16 anos e isso não me qualificou. Eu estou tão preso nesse meu dia a dia, como o senhor mesmo disse, agora eu já sei que não é isso. Eu achava que a minha dificuldade era o preço das peças, mas não é isso. Mas assim, a gente tem que estar proposto a ouvir novas ideias, principalmente pessoas qualificadas que vivenciem isso no seu dia a dia, como é o seu caso. Por exemplo, eu pensei em várias hipóteses. Não tinha pensado nessa de contratar alguém e mandar com WhatsApp, um vídeo, entendeu? Quer dizer, foi uma sacada assim que
muito boa. E eu consigo treinar dois ao mesmo tempo. Vai o treinando e o ajudante do treinando, né? Eu acabo qualificando duas pessoas. Para o senhor ter uma ideia. Então, quer dizer, se eu não tivesse a minha mente aberta para reconhecer a minha limitação, não limitação técnica, mas limitação administrativa, eu vou sempre ficar esbarrando no tempo. É muito comum, Luiz, tá? E outra coisa que eu vou falar agora não é só para você. Vou falar para geral aqui. É muito comum o profissional técnico que é bom no que faz, que gosta do que faz, ficar com cabeça de técnico. Por exemplo, o cliente tem o equipamento, geladeira, te liga, aí tu vai lá e tal. Tu tá focado em consertar, e metade do seu tempo você tem que pensar como profissional que resolve o problema do cliente, como técnico. A outra metade do tempo você tem que pensar como empresário. É muito comum os nossos alunos, empresários, por que eles aumentam a venda rápido? Porque eles chegam geralmente pensando como empregado, como funcionário. E aí é muito comum. A empresa não está crescendo como ele gostaria, ele não sabe qual o problema, ele acha que sabe, começa a se preocupar, que nem você com o preço da peça. Mas é isso, brother. Não importa o preço da peça. Tu põe R$600 no Google e lucra 4 mil. Não pode investir mais porque não tem braço para atender. Então, agora o teu foco é montar uma equipe. Começa com um, que é de grana. A não ser que você tenha reserva. Se você tem reserva financeira, começa com 2. Que aí você vai pegar dinheiro lá da reserva, da poupança, para acelerar o crescimento. Senão, contrata um, treina, o cara vai contigo, você vai aprendendo. E aí você não precisa consertar. Essa é um macete que eu faria. Ensinar o profissional a consertar tudo que o equipamento pode ter dá mais trabalho, é mais tempo. Mas ensinar o cara a chegar no cliente, chegar bem chegado, ser prestativo, tal, explicar que representa que é o colaborador da empresa e mostra o problema, que vai estar conectado com você, que é o técnico sênior. O técnico sênior, que é o técnico especialista. Qual é o nome bonito? Não, para não achar que é só um office boy que foi. Não, eu estou aqui, eu estou conectado com o nosso técnico especialista. Qual o problema? Ok, aí manda, liga em vídeo para você. Olá, Luiz, eu estou aqui na casa do seu Sérgio e o problema é esse aqui. Eu vou mostrar em vídeo para o cara ao vivo. Mostra lá ao vivo, o cara manda para você. Você é o quê? Olha só, liga a máquina, faz isso, faz aquilo. Põe a câmera para mim ver. Põe o barulho. Aperta o botão, coloca água, tal. Ah, o problema é esse. Ah, ok. Então, já vamos mandar. Vai comprar peça, ou antes, o técnico me pergunta sempre, qual é a máquina, qual o modelo, qual o problema? Ele já chega com a peça mais ou menos encaminhada. Entendeu? Então, isso vai conseguir escalar. Você pode ter 3 treina um, andou, aí ele começa a fazer dinheiro mais. Aí tu já treina o segundo, aí treina o terceiro. Cara, tu fica no escritório, no ar-condicionado, a tua galera tudo rodando, brother. E tu faz tua empresa crescer. Isso é pensar como empresário. Verdade, eu estou pensando como técnico. Isso é uma verdade. Mas é muito comum, não é só você não. Quer ver? Alguém aqui, nós temos aqui uma galera no Instagram, uma galera no Facebook, no YouTube. É só o Luiz que está passando por isso? Baseado no que eu falei, alguém aqui percebe que tem pensado muito como funcionário? Só fica focado em resolver o problema do cliente, esquece de pensar como empresário? Se tiver, fala aí, ou então acontece comigo. Não é só você não, cara. A maioria das pessoas que é bom no que faz e tem uma pequena empresa que trabalha sozinho ou que tem uma equipe pequena, tem dificuldade de pensar como empresário. E essa é a função da mentoria. É por isso que nos meus treinamentos, ao vivo, que tem mentoria, cara, às vezes dá vontade de chorar, Luiz. Sabe por que me dá vontade de chorar? Eu vejo que nem você, pô, um cara sério, uma postura legal, pelas suas respostas deve ser bom no que faz, sabe? O cara é bom, mas não tem muito. E não bonitinho, hein, professor? Não tem todo o sucesso que poderia, por pequeno. Quer ver? Olha aqui, olha quantas pessoas. Olha, Custom Arte Belém, aí da tua cidade, GTA Bike, Viloira, CL Store Modas, Custom Arts, Luilson, várias pessoas. Então você tem que ter a capacidade, em algum momento,
Que eu vou dizer outra coisa. Se você só pensa no funcionamento da sua empresa, quem é que está pensando no crescimento da empresa? Então, é por isso que os meus alunos têm resultado grande. Por exemplo, o Renan, pena que ele deve ter saído, porque o Renan, ele conta que tinha uma rede de postos de gasolina, né? Empresa familiar. Ele está na segunda ou na terceira geração. Ele ligava para vender combustível para as empresas. Quando ele tomava um não, ele ficava tão desanimado, que ele passava dias sem ligar para mais ninguém. Ele ficava frustrado. Aí, quando ele aprendeu o que falar, lá no VT7, quem era o cliente ideal, o que ele queria ouvir, ele mexeu pequenos detalhes. Eu não lembro se ele duplicou ou triplicou as vendas do posto de gasolina em 60 dias. Gente, se você está aqui assistindo essa live, você não está vendendo. Se você é dono de uma pequena empresa, você não está vendendo tanto quanto você gostaria por pouco detalhe, pouca coisa. A hora que você descobrir exatamente onde está o erro e você corrigir, tua venda arrebenta. Luiz, o que você avalia que dá para colocar em prática do que eu te expliquei aqui? De imediato, a ideia de contratar alguém, um pequeno aprendiz, um jovem, e levar o WhatsApp para de lá ele fazer um vídeo e enviar para mim. E isso é algo tão interessante, tão cabível em fazer, que muitos dos clientes, assim, são 16 anos, então, assim, os clientes eu faço amizade, então a gente tem uma certa amizade. Então, quando se repetir um defeito na casa de um cliente que eu já conheço, eu já ligo para o cliente, olha, vou mandar uma pessoa, mas é de extrema confiança, ele vai fazer um vídeo... Não, opa, só um pequeno detalhe, você não vai mandar uma pessoa, você vai mandar o meu técnico. Tá vendo? Para! Mandar uma pessoa quer dizer que você passou no meio da rua, pegou o primeiro calanguinho que passou e falaram o quê? Entendi. Eu vou mandar o meu técnico. Ah, mas ele está preparado para resolver tudo? Não se preocupa, que o meu técnico vai estar aí conectado comigo. É outra história. Mas vamos lá. Importante é o seguinte, Luiz. O tempo todo você tem que estar preocupado em focar, gerar um bom resultado para o seu cliente. Porém, você tem que estar olhando a tua empresa para saber onde é que está o próximo movimento. Então, o movimento hoje é contratar uma pessoa. Você tem que preparar essa pessoa para chegar no cliente da forma certa. É claro que você tem que dar algumas aulas sobre máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, para ele saber onde procurar. Procura em tal lugar. Ele nem sabe onde está a peça. Então, você dá um treinamento básico e faz o cara conseguir chegar, mandar lá, fazer uma chamada de vídeo no WhatsApp e mostrar que o cliente não quer ficar esperando, sendo lento, né? Mostra lá para a pessoa e na hora você já dá a orientação. Treinou começou a funcionar, e vai você para um lado, ele para o outro. Aí quando você tiver num cliente, ele no outro, ele manda para você, tal. Aí você aumenta a verba de anúncio, ok? Aí vai trabalhando. Aí tal, deu certo esse cara, aí você contrata o segundo. Aí você vai estar num cliente e os dois, aí você aumenta de novo o anúncio. Teve uma vez, olha só coisa interessante. Uma vez eu fiz uma das minhas primeiras clientes de consultoria, foi em Curitiba, no Paraná. Eu fui e fiz uma consultoria para uma clínica de estética. Ela faturava 30 mil por mês e mal pagava a conta, as despesas da empresa. E eu fui e fiz uma consultoria na empresa dela. E em 2 meses ela tinha saído de 30 mil para 70 mil de faturamento. Mais do que dobrou em 60 dias. E aí depois me ligou, Sérgio, cara, eu não consigo crescer mais. A tua consultoria tem limite de crescimento. Eu falei, faz isso não, deixa eu te fazer algumas perguntas. E aí eu fui fazendo perguntas a ela. Cara, quanto você investiu? Eu vou falar números dela. Quanto você investiu em anúncio mês passado? Ela, 3 mil. Esses 3 mil geraram quanto de faturamento e quanto de lucro? Vamos falar de lucro. Sérgio, eu botei 3 mil e voltou 40 mil de lucro. Falei, beleza. E 2 meses atrás, no mês anterior, Sérgio, eu botei os mesmos 3 mil e voltou, sei lá, 38 mil de lucro. E no outro mês anterior, Sérgio, eu botei os mesmos 3 mil e voltou 44 mil. Eu falei,
Cara, não está crescendo. Eu te ensinei que tem que ir crescendo. Eu te ensinei a fazer os anúncios. Você botou 4 mil. Se voltou 44, no mês seguinte, o 4 mil tem que virar 8 mil. Aí tu vai aumentar o faturamento. Se continuar no outro mês, você aumenta mais ainda. É aumentar com o próprio lucro. Começa devagar e aí vai crescendo. Pã, pã. Enquanto estiver dando dinheiro, vai subindo, pô. Entendi. Show? Muito bom. De 0 a 10, quanto valeu essa mentoria para você e por quê? 1.000. Vale 1.000. Porque, como eu digo, né? O tempo que tu tem de experiência na parte técnica não te qualifica a ser um bom administrador. Eu achava que eu era um bom. E olha que foi uma conversa rápida. E o senhor me mostrou que eu sou um técnico com CNPJ. Eu penso muito ainda como técnico. Eu acho que por conta do dia a dia, essa correria, eu começo a pensar em algumas coisas, mas sempre com a cabeça de técnico. Agora, conversando com uma pessoa experiente que vivencia o mundo lá fora, consegue te mostrar outros caminhos que são bem mais práticos, menos dolorosos do que eu estava esperando encontrar mais lá na frente. E eu acho que isso serve até como conselho para quem está ouvindo essa mentoria. Eu acho que o primeiro passo para o crescimento é a humildade, em saber e reconhecer que o teu tempo de experiência, seja no que tu faças, não te qualifica a crescer. Eu acho que se eu fosse muito rude e falasse, não, 16 anos, eu vou encontrar uma saída. Eu poderia até encontrar lá na frente, mas eu acho que muito tarde já, ao tempo de que não conseguisse reverter o que porventura eu pudesse fazer de errado. Quer dizer, então essa mentoria, ainda mais sendo de graça, e eu espero ser um dos seus alunos, eu acho assim que não tem como a gente dizer que não é algo que vale a pena. Eu, por mim, passaria 1, 2, 3 horas aqui, porque cada conversa, cada detalhe é algo que vai influenciar lá na frente assim, muito positivamente. Poxa, só tenho que lhe agradecer, professor. Show, mas deixa eu fazer uma colocação antes para você. Obrigado pelo carinho. O que você falou é muito importante. Tem gente que é tão vaidosa, tão prepotente, se acha tão fodão, que não abre a mente para avaliar possibilidades e continua repetindo o erro. Repete, erra e erra. Deixa eu te dar um exemplo. Já teve momento no passado, Luiz, que eu achava que eu era fodão. Eu já tive há muitos anos atrás, sei lá, 8 anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eu achava que eu era muito bom. Os meus amigos me chamavam de meu mentor, meu mestre. Cara, quando eu comecei a estudar negócio, eu descobri que eu não sou fodão, eu sou um ser em aprendizagem. Para você ter ideia, eu voltei ontem a fazer essas lives, né? Quando eu fiz a primeira live ontem à tarde, eu chamei a minha equipe, quem estava assistindo, eu pedi para algumas pessoas da minha equipe assistirem. Então, todo mundo trabalhando home office. Entrei, acabou a live, falei, pessoal, vamos fazer uma reunião. Fiz uma reunião no Zoom com a minha equipe. Falei, galera, onde pode melhorar? O que eu fiz que, na opinião, vocês gostaram? E onde tive oportunidade de melhorar? O que não foi bom? O que vocês mudariam? Eu faço sempre isso. Porque quando eu peço feedback à minha equipe, que eu explico como tem que ser bem feito, eu peço, vem cá, fiz do jeito certo, quando a gente abre o peito, tipo, me mostra onde eu posso melhorar, isso faz que eu seja um ser em crescimento. Quem não tem essa postura de querer aprender, vai continuar tendo os mesmos resultados. E a vantagem, vai ser uma honra ter você no VT7, mas eu quero dizer o seguinte, tem gente que, Sérgio, qual a diferença do conteúdo gratuito para o teu treinamento completo? Cara, no conteúdo gratuito, por exemplo, nessas mentorias que estão acontecendo, a cada mentoria eu vou dar uma solução específica para um empresário. Só que se você juntar todos os meus vídeos, todas as mentorias gratuitas, é um pedacinho de cada. Não tem como dar o método completo. Esses dias teve um cara que mandou para mim uma mensagem no Instagram, no direct, falou, Sérgio, cara, tudo bem? Eu gosto do teu trabalho, parabéns. Qual é o vídeo que você fala do fotógrafo que aumentou a venda, o produto dele de 400 para R$1.000? Multiplicou por mais de 2 vezes. Quase 150% de crescimento do preço. E vendeu muito, com preço maior. Ele não conseguia vender a 400 e passou a vender muito a 1.000. Quase a mesma coisa. Aluno do VT7. Eu falei, cara, me desculpe, eu não lembro. Tem mais de 1.300 vídeos gratuitos só no YouTube. No meu canal do YouTube. Mais um montão. Cara, desculpa, eu não sei. Eu produzo muito conteúdo.
Então, isso é o conteúdo gratuito. Tem um monte de dica solta. A diferença do VT7 que é um método. São 7 semanas de mentoria comigo, aula e mentoria comigo, personalizada, mas mentoria da minha equipe também. Tem meus colaboradores que complementam a minha mentoria. Você entende, cada aula tem um objetivo específico. Por exemplo, tem alunos, tem empresários que conteúdo da primeira aula já aumenta a venda. Tem outros que aumenta com conteúdo da segunda aula. Tem outros que é da terceira aula. Então, você tem um método completo. Com o método completo, o resultado aparece. Tanto é que eu dou garantia. E tem muito empresário que entra por causa da garantia. Uma garantia tem 15 dias para avaliar o treinamento. Se não gostar até o 15º dia, pede devolução. Tem média de 1 a 2% de devolução. Tem empresário que, quando entra lá no VT7, descobre que tem que trabalhar, tem que estudar. Eu pensei que era um vídeo rápido. É 7 semanas, isso eu não quero, não. Pede cancelamento, eu devolvo o dinheiro. E tem a outra garantia, que é de 90 dias, que é se o aluno fizer todas as aulas no prazo certo, participar da mentoria comigo no prazo certo, fazer as atividades no prazo certo. Quer dizer, se fizer tudo que eu orientar, e se as vendas não aumentarem em 90 dias, eu pago R$5.000 do meu bolso. Eu pago mais do que o empresário pagou para entrar no VT7. E qual solução? Em quase 13 mil alunos, nunca teve um empresário que colocou em prática e a venda não aumentou. Só não aumenta que não assiste a aula. Então, finalizando aqui o que você falou, Luiz, parabéns, cara, por esse entendimento. A gente só cresce se a gente aprender, se a gente estudar, se a gente tiver predisposição de colocar em prática o que aprendeu. E uma outra vantagem, só para finalizar do VT7, a gente não era falar do VT7 aqui, é que no Venda Turbinando VT7 você aprende exatamente o que funciona, nem de mais, nem de menos. Então, Luiz, finalizando aqui, quer mais alguma pergunta, cara? Não. Se eu fizer pergunta, a gente vai levar a tarde toda. Eu vou deixar para fazer as outras perguntas no curso. Garoto, show de bola, show de bola. Tamo junto, coloca em prática e volta em outra live aqui contando como é que tá sendo colocar em prática, beleza? Pode deixar, volto sim. Valeu, Luiz, tamo junto, brother.